Então a gente vai voltar um pouco na ideia de determinantes para que a gente possa entrar na parte das propriedades. Então, algumas aulas atrás vocês viram determinante e que determinante ele é antigamente ele era muito usado, a gente vai aproveitar que a gente está na sala temática de história, então a gente vai lembrar um pouco da história. Né? Então o determinante, antes ele era muito usado para resolver equações, né? Sistemas de equações. Porém, atualmente, ele não é tão usual assim, mas ele tem as suas funções e a sua importância. Então a gente tem matriz de ordem 1, uma matriz de ordem 1 tem como determinante o próprio valor da matriz. Uma matriz de ordem 2, que é representada assim por dois fatores, as matrizes de ordem 2, a gente multiplica a diagonal principal vezes a diagonal secundária, o resultado da diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária. Isso é a forma de se resolver um determinante de ordem 2. Nos determinantes de matriz de ordem 3, a gente aplica então a regra, sem brincadeira, mas nada de sarrada, mas é sarros. Então a gente aplica então a regra de sarros. Na regra de sarros, então, eu repito a coluna 1 e a coluna 2. Eu repito a coluna 1 e a coluna 2 do lado da coluna 3 da matriz. E a partir daí, então, eu começo a multiplicar. Sempre diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, com essas ideias, né, de matriz, então a gente vai pensar agora nos cofatores. Cofator de uma matriz. Então, eu determino no cofator qual é a linha e a coluna que eu desejo, então, determinar o valor do cofator. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho, então, a linha 1 e a coluna 2. Então, sempre o primeiro número no cofator, ele representa, então, a linha 1, o segundo representa a coluna. Tinha que vir, né? Tinha que ter, claro. Então, mais alguma coisinha para os erros de gravação, que hoje vai lotar. Então, eu tenho, então, o cofator ele é representado. A primeira numeração representa a linha, a segunda numeração, então, a coluna. Então, eu quero saber o cofator de linha 1, coluna 2. Risco, então, a linha 1 e a coluna 2, o que me sobra, então, é o que eu vou fazer o determinante. Depois que eu calculo o determinante, aí sim, então, eu vou usar a fórmula, né, para determinar o cofator. E aí a fórmula diz que menos 1, aí eu elevo a linha mais a coluna, vezes o valor do determinante que eu descobri. Então, sendo assim, eu tenho, então, o meu cofator. O teorema de Laplace, ele é bem conhecido, não é tão usual assim, mas, né, claro que tem a sua funcionalidade. Então, no teorema de Laplace, eu tenho, por exemplo, nesse caso ali, a linha 3. A linha 3, então, ela vai ser somada, multiplicada pelos cofatores. E aí, então, eu vou ter depois uma sucessão de somas, então, dessas linhas e desses cofatores. Então, aqui eu tenho a minha linha 3. Então, eu vou começar, então, pensando nos cofatores de cada uma. Então, na linha 3, eu tenho 3, então eu vou pensar no cofator que representa a coluna 1 e a linha 3. Aliás, a linha 3 e a coluna 1. Depois eu vou pro próximo, que é representando o 0. Aí eu tenho coluna 2 e ainda assim pensando na linha 3. Pro 0 aqui, de novo, eu tenho linha 3, coluna 3. E aí no último eu tenho, mesma coisa, uso 2
o resultado vai ser 0. E aí eu uso então calculo os determinantes, os cofatores, para a linha 3, coluna 1, e calculo o cofator para a linha 3, coluna 4. Tendo esses valores, aí sim faço as multiplicações por 3 ali primeiro, depois por 2. Somando tudo, então eu tenho o meu resultado desse meu determinante usando esse teorema, o teorema de Laplace. Então, algumas propriedades do determinante. Primeira propriedade, que é a propriedade nula. Meu determinante ele vai ser nulo quando? Quando eu tiver uma linha toda em 0 ou uma coluna toda em 0. Se eu tiver uma linha ou uma coluna toda em 0, então meu determinante é nulo, meu determinante vai ser 0. A mesma coisa acontece quando eu tenho filas, as linhas elas são paralelas, elas forem iguais ou proporcionais. Então, aqui nesse caso, eu consigo observar bem. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aqui duas linhas paralelas que elas são proporcionais. Então, se são proporcionais, o meu determinante também vai ser 0. Então, nesses dois casos, eu não preciso calcular, eu só coloco o meu resultado como sendo 0. A matriz transposta. A matriz transposta é quando eu tenho o meu determinante, ele vai me resultar 1, e quando eu tenho a matriz transposta, também vai ser 1. Então, observem aqui, nessa matriz transposta. Ó, 2, 5, 3, essa é a minha matriz. Quando eu troco a linha, a coluna, e faço ela virar linha, eu transpus ela. Então, quando eu fiz essa troca, e o meu determinante, ele também vai ser o mesmo resultado para a minha matriz inicial. E a última é a matriz inversa. Matriz inversa, ela sempre vai, toda vez, normalmente quando a gente tem alguma coisa que seja inversa, eu tenho aquele sinal aquele menos 1 em cima da minha matriz. Isso vai estar então representando que ela é inversa. Inversa, meu 1 vai em cima, o determinante A, no caso da matriz, ele vai embaixo. E isso aqui, essa simbologia é o que resulta então no meu determinante da minha matriz inversa. Então eu calculo, por exemplo, o determinante normalmente, e aí a inversa vai ser 1 dividido pelo resultado do determinante da minha matriz. É isso. Então se inscrevam no canal, deixe o like, façam os comentários com as dúvidas e o que vocês que querem que a gente explique novamente. Os próximos vídeos vão ser de português e de geografia. Então, nos próximos vídeos de matemática, a gente vai trazer alguns exercícios e mais exemplos. Sim. Ativa o sino.